Todo fim de ano, milhões de brasileiros repetem exatamente o mesmo ritual. A contagem regressiva começa, os abraços se multiplicam, o ano muda e quase sempre, no meio dessa cena, acontece o mesmo som inconfundível. O estouro de uma garrafa que virou símbolo do Ano Novo no Brasil. A Cidra Cerezer. E aqui vai a pergunta que quase ninguém faz. O que exatamente é essa cidra que a gente chama de Cerezer? Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje você vai descobrir que por trás dessa bebida simples, doce e presente em praticamente todo o Réveillon brasileiro, existe um processo muito mais interessante e muito mais global do que parece. E já começamos quebrando um mito importante. Apesar de muita gente tratar a Cidra Cerezer como um espumante barato, ela não é espumante, não é prosecco e muito menos champanhe. A cidra é uma bebida fermentada feita a partir da maçã. E sim, isso muda tudo. Aliás, se no último episódio aqui do canal a gente viu como a uva passa exige um processo extremo de desidratação até virar quase outro alimento, aqui acontece algo igualmente curioso, só que no caminho oposto. Em vez de retirar água, a indústria transforma o açúcar natural da maçã em álcool e gás, usando um processo que a humanidade domina há séculos. A cidra nasceu muito antes de virar bebida de festa. Em vários países da Europa, ela sempre foi uma bebida cotidiana, ligada à agricultura, à colheita da maçã e à fermentação natural. Só que no Brasil, essa história tomou outro rumo. Aqui, a cidra foi adaptada ao paladar local, mais doce, menos alcoólica, mais leve e muito mais acessível. Isso fez com que ela deixasse de ser apenas uma bebida fermentada e virasse um símbolo cultural associado à celebração, família e virada de ano. E é exatamente por isso que a Cerezer se tornou tão presente. Não como uma bebida sofisticada ou técnica, mas como algo democrático, fácil de encontrar e carregado de memória afetiva. Muita gente prova cidra uma única vez por ano, e mesmo assim, ela nunca sai da tradição. Mas antes de entender por que a cidra brasileira é diferente, a gente precisa voltar um passo atrás e responder direito. O que define uma cidra de verdade? Em que ponto ela se separa de um espumante? E como uma simples maçã se transforma nessa bebida cheia de gás que estoura à meia-noite? É isso que você vai descobrir agora. E se você gosta de entender como as coisas são feitas de verdade, já se inscreve aqui no Fábricas e Fatos. Porque o processo que começa aqui passa por agricultura, indústria pesada, controle químico e até comparações com fábricas de bebidas no mundo inteiro. Agora me conta, você já tinha parado para pensar que a Cidra Cerezer começa exatamente do mesmo jeito que várias bebidas famosas do planeta? Para entender a cidra de verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar a confusão de nomes que existe em torno dessas bebidas borbulhantes. A cidra é, essencialmente, uma bebida fermentada feita a partir do suco da maçã. E só isso. Não entra uva, não entra mosto de vinho, não entra segunda fermentação complexa em garrafa como nos espumantes clássicos. A base é a fruta, o açúcar natural e o trabalho das leveduras. É exatamente esse ponto que separa a cidra de bebidas como espumante, prosecco e champanhe. O espumante, por exemplo, nasce do vinho. Primeiro a uva vira vinho, depois esse vinho passa por um processo adicional para ganhar gás. Já o prosecco segue um método próprio, com fermentação controlada em grandes tanques. Enquanto o champanhe passa por um dos processos mais longos e caros do mundo das bebidas, com segunda fermentação dentro da própria garrafa. A cidra não segue esse caminho, ela é mais direta, mais simples e justamente por isso, mais adaptável. Em países europeus como França, Espanha e Inglaterra, a cidra tradicional costuma ser mais seca, menos doce e, muitas vezes, até turva. Em algumas regiões, ela é tratada quase como cerveja artesanal. Cada safra muda um pouco, cada produtor imprime sua identidade e o sabor varia conforme o tipo de maçã usado. No Brasil, esse modelo não funcionaria da mesma forma. Aqui, o paladar médio prefere bebidas mais suaves, doces e fáceis de beber.
E foi exatamente isso que moldou a cidra brasileira. Em vez de apostar em acidez e rusticidade, a indústria nacional ajustou o processo para criar uma bebida mais doce, mais estável e mais previsível ano após ano. Esse ajuste não acontece por acaso. Ele começa já na escolha das maçãs, passa pelo controle rigoroso do açúcar durante a fermentação e termina na padronização do sabor. Tudo para que a bebida tenha sempre o mesmo perfil. Aquele que o consumidor espera encontrar quando estoura a garrafa na virada do ano. E é aqui que muita gente se surpreende. Mesmo sendo vista como uma bebida simples, a cidra exige decisões técnicas importantes. Se o açúcar fermentar demais, o teor alcoólico sobe e o sabor muda. Se fermentar de menos, a bebida fica enjoativa. Se o gás não for bem controlado, a pressão da garrafa pode variar demais. Ou seja, não é improviso. É engenharia de processo. E essa característica, controle, repetição e escala, é o que permitiu que a cidra deixasse de ser apenas uma bebida agrícola e se tornasse um produto industrial de grande alcance no Brasil. Mas tudo isso só é possível por causa de um elemento que quase nunca recebe a atenção que merece: a maçã. Antes de virar bebida, antes de virar símbolo de ano novo, antes de ganhar gás e rótulo, a cidra começa exatamente no campo. Na escolha da fruta, no momento da colheita e nas decisões que definem quanto açúcar aquela maçã vai entregar. E é isso que você vai ver agora. A gente vai acompanhar a jornada completa da maçã, desde o pomar até o início da fermentação. Porque é ali, muito antes da garrafa, que o destino da cidra já começa a ser definido. Antes de existir cidra, existe campo. E mais especificamente, existe maçã em escala industrial. Diferente do que muita gente imagina, a maçã usada para a cidra não é necessariamente aquela fruta perfeita que você encontra na prateleira do mercado. Na indústria de bebidas, o que mais importa não é a aparência, mas o equilíbrio entre açúcar, acidez e rendimento de suco. A colheita acontece em períodos bem definidos do ano, quando a maçã atinge o ponto ideal de maturação. Se for colhida cedo demais, o açúcar ainda não se desenvolveu. Se passar do ponto, a fruta começa a perder acidez, e isso compromete todo o perfil da bebida. Depois da colheita, entra a primeira grande etapa de controle: a seleção. Máquinas e operadores eliminam frutas muito danificadas, podres ou contaminadas. Pequenos defeitos estéticos não são um problema. O que não pode entrar no processo é qualquer coisa que afete o sabor ou a fermentação. Em seguida, essas maçãs seguem para o transporte. E aqui existe um detalhe importante: o tempo. Quanto mais rápido a fruta chega à indústria, menor a oxidação e maior o aproveitamento do açúcar natural. Em operações maiores, tudo é calculado para que a maçã saia do pomar e chegue à linha de processamento em poucas horas. Ao chegar à fábrica, as maçãs passam por uma lavagem intensa. Jatos de água, escovas rotativas e sistemas de filtragem removem terra, folhas e resíduos invisíveis. Só depois disso a fruta está pronta para ser transformada. O próximo passo é a trituração. As maçãs são esmagadas até virar uma massa úmida, quase uma polpa grossa. Essa etapa é fundamental, porque aumenta drasticamente a área de contato da fruta, facilitando a extração do suco. Essa massa segue então para prensas industriais, que aplicam pressão controlada para separar o líquido das fibras sólidas. O resultado é um suco bruto, ainda turvo, carregado de açúcar natural, ácidos e compostos aromáticos, que vão definir o caráter da cidra. É aqui que a mágica começa de verdade. Esse suco não vira bebida sozinho. Ele precisa da ação das leveduras. São elas que consomem o açúcar da maçã e transformam isso em álcool e gás carbônico. Mas, ao contrário do que acontece em processos artesanais, na indústria nada é deixado ao acaso. A fermentação acontece em tanques gigantes, com controle rigoroso de temperatura. Se a temperatura sobe demais, as leveduras trabalham rápido demais e o sabor fica desequilibrado. Se cai demais, o processo desacelera e a fermentação pode nem se completar. Além da temperatura, a indústria controla o tempo e principalmente quanto açúcar será deixado no líquido.
Esse ponto é decisivo para a cidra brasileira. Interromper a fermentação no momento certo é o que garante uma bebida mais doce, mais leve e com teor alcoólico mais baixo. Em outras palavras, o perfil final da cidra é decidido muito antes da garrafa existir. Nesse ponto do processo, o líquido ainda está longe de parecer aquela bebida borbulhante que a gente conhece. Ele está em transformação, passando por ajustes finos que vão definir se aquela cidra será mais seca, mais doce ou mais equilibrada. E agora que a maçã já cumpriu seu papel, o processo deixa o campo de vez e entra no coração da indústria pesada. Em seguida, você vai ver como esse líquido fermentado ganha gás, estabilidade, padrão e escala, usando métodos que não são exclusivos da cidra, mas compartilhados com fábricas de bebidas espumantes no mundo inteiro. Depois que a fermentação da maçã é controlada e o perfil da cidra começa a se definir, o processo entra em uma fase decisiva: transformar aquele líquido em uma bebida estável, gaseificada e padronizada. É aqui que muita gente se surpreende, porque o que acontece agora não é exclusivo da cidra. O processo que você vai ver daqui para frente é usado em fábricas de cidra e bebidas espumantes no mundo inteiro. O líquido fermentado segue para grandes tanques industriais de aço inoxidável. Esses tanques não estão ali apenas para armazenar. Eles funcionam como ambientes totalmente controlados, onde pressão, temperatura e tempo são monitorados o tempo todo. Em muitas cidras industriais, o gás carbônico não surge apenas da fermentação natural. Ele pode ser ajustado artificialmente de forma precisa, para garantir que todas as garrafas tenham a mesma quantidade de borbulhas, a mesma pressão e o mesmo comportamento ao serem abertas. Isso é muito parecido com o que acontece na produção de espumantes feitos pelo método Charmat, usado em várias partes do mundo. Nesse método, a bebida ganha gás dentro de grandes tanques pressurizados, em vez de fermentar lentamente dentro da garrafa. A diferença está no objetivo final. Enquanto espumantes premium buscam complexidade, aromas secundários e tempo de maturação, a cidra brasileira busca consistência, leveza e facilidade de consumo. É por isso que o processo é mais rápido, mais direto e mais previsível. Outro ponto crucial é a filtragem. Antes de seguir para o envase, a cidra passa por sistemas que removem partículas sólidas e resíduos da fermentação. Isso garante uma bebida visualmente limpa, estável e com maior vida útil, algo essencial para produtos distribuídos em escala nacional. Depois disso, entra a fase de padronização final. Pequenos ajustes de açúcar, acidez e gás são feitos para que o sabor seja exatamente o mesmo em qualquer garrafa, em qualquer lote, em qualquer ano. É aqui que a indústria se distancia totalmente do artesanal. Em produções menores, cada safra pode variar bastante. Já na indústria, o consumidor espera repetir a experiência. Abrir a garrafa hoje ou daqui a 5 anos precisa gerar a mesma sensação. E tudo isso acontece antes mesmo da bebida tocar o vidro da garrafa. Quando a cidra está pronta, ela segue para linhas de envase de alta velocidade. Máquinas enchem, vedam e testam cada garrafa em questão de segundos. Sensores verificam pressão, vedação e nível de líquido para evitar falhas. Um erro mínimo nessa etapa pode significar vazamentos, perda de gás ou até garrafas estourando durante o transporte. Por isso, o controle aqui é absoluto. Esse mesmo tipo de lógica industrial, tanques, controle de pressão, padronização e velocidade, é o que conecta a cidra brasileira a fábricas de bebidas espumantes espalhadas pela Europa e pelo mundo. A diferença não está na tecnologia, está na intenção. E é isso que leva a gente direto para o próximo ponto. Como esse mesmo processo gera bebidas completamente diferentes quando o objetivo muda. Quando a gente olha para todo esse processo, da fruta ao tanque, do controle ao envase, fica claro que a cidra brasileira não nasceu isolada. Ela faz parte de uma família global de bebidas fermentadas e gaseificadas, que inclui espumantes produzidos em vários países do mundo. A tecnologia, no fundo, é muito parecida. Em regiões da Europa, fábricas de espumantes usam tanques pressurizados, controle de fermentação, ajustes finos de gás e açúcar.
O que muda não é o como, mas o porquê. Bebidas premium buscam complexidade, tempo de maturação, aromas mais delicados e preços elevados. Já bebidas populares priorizam acesso, repetição e facilidade de consumo. O Brasil escolheu claramente o segundo caminho. Aqui, a cidra foi pensada para ser aberta em grupo, compartilhada, acessível e previsível. Um produto que não exige aprendizado, não exige contexto e não intimida quem bebe. Você abre, serve e brinda. Simples assim. E foi exatamente essa simplicidade que transformou a Cerezer em algo maior do que uma bebida. Ela virou um marco cultural. Preço acessível, presença constante nos mercados, sabor doce que agrada diferentes paladares e, principalmente, repetição ano após ano. Crianças crescem vendo aquela garrafa na mesa. Adultos associam o gosto à virada do calendário. E mesmo quem não consome durante o resto do ano, reconhece a tradição. Poucas bebidas conseguem isso. A cidra Cerezer não virou símbolo do ano novo porque é sofisticada. Ela virou símbolo porque é democrática. Porque está ali quando todo mundo se reúne. Porque atravessou gerações sem mudar sua função principal. Marcar um momento. E o mais curioso é perceber que, por trás desse gesto simples, estourar uma garrafa à meia-noite, existe agricultura, indústria, controle químico, logística e processos que conectam o Brasil a fábricas de bebidas do mundo inteiro. Da maçã ao brinde. E agora, me conta. Você já imaginava que a cidra tinha tanta engenharia por trás? Conta aqui nos comentários. E da próxima vez que ouvir o estouro da garrafa, você vai saber exatamente tudo o que aconteceu antes daquele som. Se você gostou de descobrir o que existe por trás de tradições que a gente repete sem pensar, já se inscreve aqui no Fábricas e Fatos, porque aqui a gente mostra como o mundo funciona por dentro, da indústria ao cotidiano. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica! E vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço, te espero lá!